Boa noite a todos. Quem está falando aqui é o Thiago, espero que esteja tudo bem com vocês. Nós estamos aqui numa série nós estamos realizando, na realidade, uma série de webinars, como vocês têm conhecimento, vocês que seguem a gente nas redes sociais e fazem parte da nossa rede. É uma satisfação estar aqui com um convidado hoje. Eu tenho conversado com o Pedro há mais ou menos um mês sobre o que a gente poderia fazer para trazer de um conteúdo inovador, uma novidade, basicamente, para vocês que estão ligados ao tema de empreendedorismo. E o Pedro tem feito um trabalho, especialmente baseado no seu mestrado, na sua pesquisa, num tema de riscos. E aí eu dei uma pesquisada no trabalho dele, cheguei a baixar o material da Endeavor, que é o que ele vai se basear aqui na apresentação, e fiquei intrigado, para dizer o mínimo, de como a gente pode usar uma ferramenta como essa, que é algo que é sobre um tema, na verdade, que é algo mais ou menos a gente não fala tanto, né, gente, de risco. Para vocês que estão acostumados a lidar com empreendedorismo e avaliar projetos, risco, quando aparece uma apresentação de uma startup, vem lá no finzinho, e isso quando aparece, né? E o Pedro tem um trabalho inteiro nessa linha para ajudar a fazer um mapeamento de riscos. E eu já adianto uma pergunta aqui, Pedro, para você responder ou de saída, ou no meio, ou ao fim do nosso bate-papo, ligado ao valuation. Eu usei aquele simulador do seu trabalho e eu fiquei curioso como que você chegou naquela questão de como a percepção de risco muda um valuation de um negócio. Gente, então é isso. Eu abro aqui oficialmente, o Pedro vai se apresentar, vai falar o que ele está aqui para dizer para vocês hoje. E, novamente, é uma satisfação ter todos vocês aqui. A gente está gravando esse webinar, então ele vai ficar no nosso YouTube, se vocês quiserem assistir depois, se vocês quiserem repassar para alguém, fiquem à vontade, tá legal? É isso, Pedro. Eu vou passar a palavra para você, eu vou ficar por aqui em mudo. Hoje o Pedro vai ser o nosso anfitrião. Pedro, muito boa noite, é contigo. Obrigado, Thiago. Eu agradeço a todo mundo que está presente, né? Como o Thiago comentou, eu fiz esse trabalho durante o meu mestrado, no mestrado profissional em empreendedorismo da FEA, da USP. Quem não conhece, esse mestrado é um mestrado bem recente e bem interessante também por ser profissional, né? Então ele tem esse contexto de adicionar o perfil do candidato ao tema da dissertação. Então, eu tinha uma startup, né? Ainda tenho, mas o ano passado a gente vendeu a operação, que chama Polinize. E eu passei por 5 anos, por diversos, vamos dizer assim, etapas que eu acabei analisando que não foram somente minhas, né? Vários outros empreendedores também passam por isso. Então, esse trabalho que eu fiz foi analisar como que a gente poderia pensar como empreendedor, no caso, para mitigar os riscos de um negócio, né? Como que a gente pode administrar uma ideia, administrar um protótipo ali antes de lançá-lo no mercado e diminuir o risco do projeto em si. Né? Então, como o Thiago falou, existe uma fórmula que vai ser apresentada aí durante a apresentação que a gente consegue analisar por meio matematicamente mesmo o quanto do seu VPL, do seu valor presente líquido, né, no projeto, está em risco, né? Então é bem interessante porque não é somente ideias, né? Você consegue quantificar também. Isso é uma coisa que faltava, assim, em termos acadêmicos, então estou trazendo para vocês aqui um resumo, tá bom? Esse resumo, caso vocês queiram depois procurar na internet, eu fiz um trabalho junto à Endeavor, né, que é um site bem reconhecido aí no meio empreendedor. E se vocês procurarem, pode, né, por esse matriz de gestão de risco, analise os pontos críticos do seu produto ou serviço, né, você vai acabar encontrando lá o site deles e tem alguns vídeos explicando o modelo, uma planilha que você preenche e calcula o risco, além de alguns textos lá para auxiliar e os casos que eu fiz durante o mestrado, que eu vou apresentar daqui a pouco. Então, a origem do estudo, além da minha própria empresa, que eu fiz um estudo interno, eu analisei a Beta Labs, que é uma empresa de sistema de ERP, né? Eu acho que vocês não devem conhecê-lo
conhecê-la tanto porque ela é focada no B2B, né? Então ela trabalha mais para vendas corporativas, mas está crescendo bastante, bem interessante o trabalho deles. O Mercado Pago, que é mais conhecido, né, que nasceu dentro do Mercado Livre, que é um sistema de pagamento. O Guia Bolso, que é um aplicativo de controle financeiro, né? Eu acredito que alguns de vocês devam conhecer. Quem ainda não conhece, é bem interessante, ajuda a controlar as atividades aí de gastos. E o Catarse, que é o caso que a gente vai analisar especificamente nessa apresentação, que é um site de crowdfunding, né? Então, eles foram os pioneiros de crowdfunding aqui no Brasil, e eu acredito que quem não conheça, vale a pena dar uma olhada lá. É uma empresa que teve bastante sucesso já, trazendo esse modelo aqui para o Brasil. Bom, por que esse tema de risco é interessante, né? Se a gente pensar bem, hoje, até em empresas de grande porte, a questão do risco de projetos existe, né? Hoje, em média, 46% dos recursos que as empresas dedicam à concepção de novos produtos não geram retorno, né? Mas mesmo assim a inovação é interessante porque aqueles produtos que geram retorno geralmente geram um retorno significante. Então, as empresas apostam em projetos inovadores por conta disso, sabendo que existe esse risco. Só que mesmo considerando esse ganho que você pode ter nos projetos que derem certo, 46% é um índice bem alto, né? Então, essa apresentação não serve somente para empreendedores que estão começando o projeto do zero. Se você tiver a sua empresa, se você trabalhar numa empresa de grande porte e tiver na parte de gestão de projetos, né, desenvolvimento de novos produtos, essa apresentação também tem bastante serventia, né? E a questão aqui das startups, né, hoje a gente tem uma relação de descontinuidade muito alta, né? Quase metade desaparece em menos de 4 anos. É preocupante, sim, porque se você pensar bem, as pessoas deixam empregos, às vezes, para empreender, apostam tempo, né? E isso acaba, às vezes, gerando problemas, né? Então, a ferramenta de gestão de risco simplesmente é uma análise que você faz antes de entrar numa aventura dessa, né? Que, às vezes, se você só sabe que 50% desaparece, o risco é bem elevado. Bom, como o Thiago falou, quando a gente fala de risco, né? As pessoas geralmente se esquivam. Risco é um tema um pouco não bem visto, é um tema que as pessoas têm um pouco de receio de falar, né? Qual que é o risco do negócio, né? A pessoa que está empreendendo, ela quer ver o lado positivo. Mas risco é bom, risco é necessário que exista, porque senão o seu projeto não teria valor, né? Tudo que vai gerar um retorno geralmente vai ter risco agregado. E analisar o risco é uma maneira de você evitar, né, alguns problemas para chegar no seu objetivo, né? Então o risco existe, né? Qualquer coisa, qualquer empreendimento terá risco. O problema é como você faz para gerir esse risco. E é isso que a gente vai apresentar hoje, tá? Então, as dores que a gente vai lidar aqui. Quais são os riscos, né? A gente vai analisar os riscos, conseguir mapeá-los, depois quantificá-los, que seria o ponto 2 aí, e num ponto final aqui como gerenciá-los, tá? Que é uma atividade também que pode ser feita. Bom, pessoal, essa aqui é a matriz que eu desenhei depois de analisar aqueles negócios que eu apresentei no começo aqui, né? O Catarse, o Guia Bolso, a minha própria empresa, o Mercado Pago. Então, se vocês observarem aqui nos extremos, a gente tem o tempo e recurso, né? Esses são os itens principais que você tem que analisar antes de entrar dentro da matriz. Porque, né, o Thiago, vocês que devem estar aqui também na plateia, sabem muito bem que o empreendedor, se ele não tiver tempo e não tiver recurso, nem adianta ele empreender, né? Porque o empreendimento, como qualquer projeto, ele precisa de um recurso para ser feito e de tempo de pessoas dedicadas àquilo, né? Então, caso você não tenha nenhum desses itens,
é difícil você empreender ou até mesmo dentro de uma empresa se não tiver recurso e tempo para aquele projeto ser executado, essa análise acaba não sendo importante. Então, nos extremos aqui, nós deixamos a questão do tempo e recurso, que são destaques no primeiro momento. E se você olhar aqui, né, eu fiz essa pesquisa um tempo atrás, para ver o que o empreendedor não tem, né? E o retorno que eu tive foi bem interessante, né? O empreendedor não tem tempo, o empreendedor não dorme, e o empreendedor não pode desistir, né? É bem interessante isso aí, porque se a gente analisar, é muito a ver com o tempo e com recursos, né? E depois eu fiz uma pesquisa informal, essa aqui não está dentro do meu mestrado, sobre o porquê que as startups acabam desaparecendo, né? Por que elas morrem. E isso foi feito com empreendedores que já deixaram as startups, enfim. E é interessante os pontos que eles acabam apresentando, né? O plano de negócio, o modelo de negócio não foi viável, falta de capital, que é muito a ver com recurso, né? Falta de investidor, aqui também a parte técnica, o problema do produto, né? Isso também a gente vai apresentar um pouco mais para frente. Não atendeu a necessidade do mercado e a questão do tempo aqui também, que ela foi superada, né? Então, se o seu produto não acompanhar a evolução do mercado, a sua ideia pode ser ótima esse ano, ano que vem ela está ultrapassada. Então, nesse primeiro momento, a gente vai se concentrar nesses próximos slides nessa linha central aqui da matriz, que é a linha que calcula, mensura o risco. Tá? As outras demais linhas são complementos, ok? Então, nesse primeiro momento que a gente vai analisar o risco tecnológico, o risco de mercado, o risco de usuário, e essa coluna da esquerda são os demais riscos particulares de cada negócio. Tá? Esse aqui a gente não consegue mensurar matematicamente, mas a gente pode, na parte quali, conseguir listá-los. Tá? Então, só para de onde veio essa teoria, Pedro? Como é que eu faço, como é que você apareceu com essa ideia de calcular o risco de usuário, o risco de mercado, o risco tecnológico, né? Que foi até um pouco complementando a ideia a pergunta do Thiago. Bom, Davis, que é um pesquisador e também um empreendedor americano, ele fez um estudo na empresa que ele tem uma consultoria de negócios, né? Ele fez um estudo que foi publicado no MIT, né, numa revista que o MIT tem, e que ele apresenta nesse estudo a teoria do NPVR. Então, essa não é uma teoria que eu criei, tá? Não tirei do zero. É uma teoria que existe e faz parte da matriz. Então, a teoria do NPVR que ele apresenta foi baseada num estudo que ele fez com 200 empresas lá nos Estados Unidos. E quando ele fez esse estudo, ele analisou que os principais riscos de um negócio voltado à tecnologia, né, no caso de startups, mesmo de tecnologia, são o risco de usuário, o de tecnologia e o de mercado. Tá? E com essa teoria, o que o Davis fez? Ele consegue gerar um índice que faz um ajuste no VPL, né, que é o valor presente líquido. Todo projeto lá que você faz, geralmente, vão te pedir o VPL, né, que é um índice financeiro. Então, o Davis ele conseguiu, através dessa teoria que ele criou, que eu utilizo aqui na matriz, calcular um ajuste, um índice que ajusta esse VPL que você utiliza aí durante uma avaliação de projetos. Ok? Acho que deu para entender. Se não tiver alguém entendendo, pode colocar aqui uma pergunta, tá? Que eu leio aqui no bate-papo. Então, pessoal, para começar aqui, a primeira coisa que eu tenho que fazer para calcular o risco do meu negócio, isso pode estar em qualquer tipo de etapa do produto, ou seja, pode estar lá na etapa 0, que você ainda está mapeando o projeto, ou até mesmo na etapa lá que o projeto pode ser descontinuado, você vai analisar se vale a pena descontinuar ou não, ou pivotar, enfim. A primeira coisa que você vai fazer é colocar o seu produto numa categoria. Tá? Isso faz parte da teoria do NPVR, ok? Então você vai analisar aqui qual que é a categoria do produto.
Num segundo momento, que eu vou explicar daqui a pouco como é que faz isso, você vai analisar o risco. Novo serviço também, serve para produto e serviço. Foi uma pergunta que fizeram aqui, tanto para serviço quanto para produto. Então, por exemplo, produto, um serviço de tecnologia, né? Assim entendo. Então, a primeira ponta, analisar a categoria de produto e depois analisar o risco de tecnologia, o risco de mercado e o risco de usuário, ok? Isso eu vou explicar nos próximos slides. Então, vamos lá. Primeiro a gente vai analisar a categoria de produto. Bom, a categoria de produto. Em que tipo de categoria o meu produto tem que se encaixar? O Davis, ele permite, né, a partir dessa teoria, que você enquadre o seu produto em 4 tipos. Então, você precisa enquadrá-lo em um deles, tá? O primeiro são as New Venture, que são aqueles produtos ou serviços que são novos para o mundo, ok? Então, por exemplo, o Catarse, ele era um serviço novo para o mundo. Era o primeiro serviço de crowdfunding no Brasil. Então, para o mercado brasileiro, ele era novo. Não existia um concorrente na época que ele foi lançado. Tá ok? Bom, uma outra tipo de categoria são as novas categorias. E essas são produtos ou serviços que são novos para a empresa, tá? Mas não para o mercado. Por exemplo, o Mercado Pago, quando foi lançado, ele era novo para o Mercado Livre, mas não era novo para o mercado brasileiro, que já existiam na época sistemas de pagamentos online. As novas plataformas são adições a linhas de produtos já existentes, que é o caso do sistema de ERP da Beta Labs. Tá? Então, o que acontece? A Beta Labs, eles trabalhavam com uma plataforma de e-commerce. E aí, os usuários lá, eles pediam que a empresa criasse um sistema de ERP, porque complementar a própria plataforma que já existia de e-commerce. Então, devido à necessidade do usuário, eles acabaram criando, ok? E então, por isso que a gente considera como sendo uma nova plataforma. É um produto que é criado e adicionado a um produto já existente. E o Guia Bolso pode ser considerado aqui como um novo produto. Por quê? Ele é derivado, o aplicativo, ele é derivado de uma melhoria de um produto já existente, tá? Que era uma plataforma que eles tinham, né? Que você colocava lá seus dados e do outro lado existia uma pessoa que analisando lá a sua situação financeira te dava uma dica. Então eles fizeram 50 mil avaliações financeiras nesse modo aí bem pessoal, né? Personalizado, até que analisando a demanda, eles falaram, não, a gente tem que criar um aplicativo. Então eles pensaram aquele mesmo modelo que era via site, e desenharam um novo produto baseado no produto já existente, tá ok? Então, você vai ter que analisar o seu produto e enquadrá-lo em uma dessas categorias aqui. Bom, todos esses casos, dessas quatro empresas, está lá no site da Endeavor, você pode baixar e entender como é que foi a história de cada empresa. Isso é bem interessante também, está bem completo lá, tá ok? Bom, por que é importante você enquadrar o produto numa categoria, né? Hoje, nós temos lá na teoria do Davis 4 categorias aqui que estão no meu lado esquerdo aqui. Então, a partir daquele enquadramento que você fez, você vai colocar, você vai olhar para essa tabela aqui e marcar quais são os pesos, que no caso é o valor de M, de T e de U. Tá? Então, por exemplo, o Catarse, que é o New Venture, os pesos são 0,45 para M, o T é 0,1 e o U é 0,45. Tá? Isso vai ter uma variação por cada tipo de categoria. Por isso que é necessário que você, num primeiro momento, faça essa classificação de categoria. Ah, Pedro, esse valor é fixo? Isso, esse valor é fixo. É um peso da fórmula que eu vou apresentar um pouco. Opa, voltou? Tá? É um peso que eu vou apresentar, que eu vou utilizar numa fórmula que será apresentada um pouco mais para frente, ok?
Então, você lá, identificando a categoria, anota esses pesos de acordo com a classificação que você fez anteriormente. Bom, seguindo aqui. A partir do momento que você fez aquela classificação e anotou o valor de M, de T e de U, num segundo momento você vai analisar o risco de mercado, tá? O risco de mercado você calcula analisando a situação atual da sua empresa e comparando ela com esses quadros. Tá? O risco de mercado ele tem dois pontos, que é o ponto A e o ponto B. O ponto A é a variação da cadeia de valor. Tá? Então você vai pegar a situação da sua empresa e vai olhar aqui, por exemplo, todos os requisitos da cadeia de valor existem dentro da minha empresa? Existem. Então, por exemplo, eu vou lançar um produto, eu tenho todos os requisitos da cadeia de valor dentro da minha empresa. Então, a pontuação desse caso seria 5, que é a pontuação máxima. Então, o valor de A, ele pode variar de 5, que é o máximo, que é o mais positivo, a 1, que é o mais negativo, tá? Que é a baixa aqui. Tá? Como é que eu faço, Pedro, para medir isso aqui? Como eu sugiro, né, que você tenha uma conversa entre os seus sócios, entre os gerentes do projeto, e a partir dessa discussão, né, e não é somente assim uma ideia minha, mas é o que o David sugere, você vai ter essa classificação. Então, por exemplo, todos os requisitos da cadeia de valor existem, porém, por meio de parceiros. Então, aqui seria a pontuação 3, tá ok? E, no caso, se for 1, né, a pontuação mais baixa é que tem, podemos dizer, o maior risco, tá? No caso do Catarse, na época que eles lançaram o produto, a pontuação deles era 2, uma pontuação baixa, né? Eu até marquei 2 aqui, porque depois a gente vai utilizar na fórmula, tá? Bom, então a primeira avaliação que você faz aqui de risco de mercado é da avaliação da cadeia de valor, que seria o valor de A. Então, o A pode variar de 1 a 5. O B é a avaliação de segmento de mercado, tá? Então, por exemplo, se a empresa que você trabalha é líder do mercado, de segmento de mercado alvo, você tem uma pontuação maior do que se você vai lançar um produto num segmento de mercado novo, em que você não tem presença ainda, né? Que é o caso do Catarse. Ele não tinha presença no mercado ainda, era um mercado que nem existia, na verdade. Então, a pontuação dele era 1, entendeu? Pedro, mas isso faz sentido? Pessoal, eu já fiz essa apresentação para vários lugares. Teve uma pessoa que veio a questionar isso aqui, né? Mas, por exemplo, é muito mais difícil fazer inovação em empresas já consolidadas. Eu não estou medindo aqui se é fácil ou difícil fazer, tá? A inovação dentro de uma empresa de grande porte. O que eu estou falando aqui é que se uma empresa, por exemplo, Itaú, lançar um produto no mercado que ele já é líder, é mais fácil ele ganhar usuários do que uma empresa startup de fundo de garagem, entendeu? É isso que eu estou dizendo. Agora, se vai ser fácil para o Itaú fazer esse processo de inovação interno, aí já é outro assunto. Não é isso que eu estou querendo discutir aqui. A questão é se existe já um mercado e se a empresa que está nesse mercado está propondo um novo produto ou serviço, né, ela é líder desse mercado, tá? Por exemplo, eu vou dar o exemplo aqui dessa questão de segmento de mercado do Gmail. Né? O Gmail é um produto oferecido pelo Google. O Google já tem uma presença no mercado de internet. E quando ele colocou aqui um novo produto, que é o caso do Gmail, a questão de adesão fica mais fácil, porque você conecta, né? O Gmail é o serviço do Google. O Google é uma empresa de confiança, né? E então você percebe que você tem uma chance um pouco maior do que uma empresa que está começando do zero. Não que a empresa que está começando do zero não será bem sucedida, mas ela vai ter um desafio maior para correr, tá? Legal que o pessoal falou que o Itaú lançou um novo produto, né? Então, com certeza, né? Todos, não somente o Itaú, como outros bancos, estão lançando novos produtos, né? E isso é bem interessante porque o mercado se movimenta e hoje essas movimentações são muito rápidas.
Bom, então deu para entender aqui. O primeiro é a variação de risco de mercado, é o valor de A e de B. Então você compara, ficou sem som numa parte. Bom, o valor de A, você vai analisar a sua empresa, né, as características da sua empresa de acordo com esse quadro, tá? Então você pega o valor de A aqui e analisa de acordo com a sua empresa e a pontuação será de 5, né, de 1 a 5, quanto maior, melhor. E o valor de B, que é de segmento de mercado, também, né, a mesma avaliação, né, você pega a situação da sua empresa e compara com esse quadro aqui da direita, e aí também a pontuação vai de 1 a 5. Bom, aí você fez a avaliação de risco de mercado. Aí o que você vai fazer no papel aí? Anotar o valor de A, né, que é essa avaliação, e o valor de B. O valor de A, no caso, pode ser 5, pode ser 1, pode ser 3, pode ser 4, pode ser 2, e o B da mesma maneira, tá? Isso vai ter uma variação de acordo com o seu negócio. Bom, vamos lá, seguindo em frente aqui. O próximo passo é analisar o risco tecnológico, né? Então, o risco tecnológico ele tem duas variáveis também, que é a C e a D, ok? Da mesma maneira, você vai analisar a situação da sua empresa de acordo com esse quadro. Primeiro, a avaliação da inovação, que é o valor de C. E aí, isso aqui tem muito a ver com a capacidade interna tecnológica da empresa, tá? Por exemplo, se você pega a sua equipe de tecnologia e você adiciona para eles um projeto, né, que é baseado em uma tecnologia já conhecida, é muito mais fácil para eles desenvolverem essa tecnologia, né, essa nova tecnologia baseada em uma coisa que já existe e está sendo incrementada, do que criar algo totalmente novo, né, algo totalmente disruptivo que você não tem nem mesmo um benchmark. Né, você não consegue falar, olha, tá vendo aquele site ali? A gente quer fazer algo parecido. Né? Então, não que exista muita... esse tipo de tecnologia totalmente disruptiva é mais difícil de encontrar. Mas existem, né? Então, um outro ponto que a gente tem que analisar, além do valor de C, é o valor de D, tá? O valor de D é a variação de recursos. É o quanto que a sua equipe de TI, né, vamos dizer assim, não somente a TI, a parte também de gestão que trabalha juntamente com o TI, tem experiência em projetos semelhantes. Tá? Pô, se você pega uma equipe de pessoas que acabaram de se formar com pouca experiência em projetos, por exemplo, a minha empresa era de tecnologia educacional, né? Na época que a gente lançou, tinha um ou dois que já tinham experiência com plataforma de tecnologia educacional, né? Mas os demais não. Então você via essa diferença. Quem já tinha experiência deslanchava. Aquele outro não. Aquele outro que já tinha pouca experiência, ele acabava, né, tendo mais, demandava mais tempo. Né? Isso é a curva do aprendizado, né? Então, quanto mais experiente, menor seu risco, tá? No caso do Catarse, a pontuação dele para C foi 2 e para o D foi 3, tá? Então, por isso que eu coloquei aqui embaixo, ó. Então, analisando a situação deles na época, eles tinham pontuação 2 e para D eles tinham uma pontuação 3, tá? Pedro, mas onde é que está escrito isso? Como é que você fez essa análise? Vocês podem encontrar essa análise lá no site da Endeavor, tem os casos para fazer download, tá? Onde eu explico por que a pontuação foi 2 e por que foi 3. Bom, aqui eu dou um caso interessante de avaliação da inovação. Não sei se vocês conhecem essa empresa, né, a Terranos, que foi uma empresa com grande destaque por 2 anos atrás aí, e que teve um valuation, né, de 9 bilhões de dólares, e que foi feita por essa garota aqui, que era uma menina que tinha acabado de entrar na universidade. Ela saiu no primeiro ano, né, tipo um desses, né, que a gente ouve falar, que acabam saindo, criando um super negócio. Então ela estava em Stanford, ela pegou, saiu da faculdade e junto com o professor de lá, ela desenvolveu um novo produto para a questão de exames clínicos, né, de análise de sangue, por exemplo, que não usava a injeção, mas sim um pequeno furo no dedo, e a partir disso seria uma grande revolução
na parte de exames. Imagina o tamanho desse mercado, né? Então, ela disse que existia essa tecnologia e conseguiu arrecadar mais de 400 milhões de investimento, tá? Por outro lado, o que aconteceu? A tecnologia nunca era lançada, aquele produto prometido nunca vinha, e até que um jornalista do Wall Street Journal pegou e foi atrás desse caso para analisar mesmo, e era uma grande farsa, né? Até um certo ponto era uma grande farsa, porque os exames, né, que ela prometeu, que tinha um novo modelo, na verdade não existiam, né? Então ela disse que tinha uma questão de uma equipe, né, que poderia fazer isso, até mesmo entendendo que existia um entendimento dessa tecnologia que ela prometia. Porém, quando foi colocar em prática, aquilo não foi entregue, tá? Então, assim, é complexo, né? Você quer propor uma nova tecnologia, mas se aquilo for muito disruptivo, a chance e o risco acaba sendo maior. Bom, e por fim, você vai analisar o risco de usuário, tá? O risco de usuário é mais na parte de entendimento aí de quem vai usar o seu produto. O risco de usuário ele tem dois pontos, que é o E e o F. Tá? O E ele tem também a variação de 1 a 5, tá? E ele vai entender se você fez uma pesquisa com o usuário, tá? Antes de colocar o seu produto no mercado. Isso acaba não acontecendo na maioria das startups. Por quê? As startups têm pouco dinheiro, poucos recursos, e apesar de, né, isso ser muito recomendado, muitos empreendedores acabam definindo os atributos do produto dentro da própria equipe. Né? Não acabam saindo no mercado para questionar o usuário, né, porque isso demanda tempo. Mas hoje, com a tecnologia, você pode simplificar esse acesso. Né? Procurar grupos, identificá-los em Facebook ou qualquer outro meio e tentar pesquisar esses usuários, realmente aquela demanda que você acha que vai existir, se ela realmente existe. Né? E o ponto F é a avaliação da especificação. É o quanto que o design daquele produto é entendido pelo usuário. Né? Se você vai lançar um produto que tem um design muito disruptivo, a chance do usuário olhar para aquilo e falar, olha, mas não estou entendendo nada, e pegar e largar o aplicativo, né, que hoje é muito assim, você olha, se você entende, você fica, se não entende, você sai e já tem outro esperando. Né? Então, você tem que analisar o quanto é diferente esse design, né? Se é um design já entendido ou se é um design novo, um mercado novo, que aí você vai ter um trabalho aí grande de aprendizado, de ensinar mesmo o usuário a utilizar aquele aplicativo, qualquer coisa que seja, tá? No caso do Catarse, a pontuação foi 1 e 2, tá? Então você percebe, né, que a pontuação do Catarse sempre foi baixa, né? Mesmo assim eles tiveram sucesso. Então, se o Thiago vier perguntar aqui, Pedro, mas se a pontuação for sempre baixa, eu pego e desisto do projeto? Não é isso. Você pode revisar, né, os pontos, olhar onde eu posso melhorar. Né? Isso é importante, você sempre pode melhorar. E, às vezes, são ações simples para melhorar. O Catarse deu certo, deu porque, primeiro, foi pioneiro no mercado. Segundo, eles criaram uma comunidade de crowdfunding, da ideia de crowdfunding. E teve diversos outros fatores que foi explicado lá no caso deles. Por que deu certo mesmo tendo bastante risco? Né? Dos casos estudados, foi o que teve maior risco, né? Por isso que eu gosto de apresentar também aqui para vocês. Porque muitas vezes a pessoa já vai olhar que, nossa, então, vamos dizer assim, a empresa, olhando isso, acaba desistindo do projeto. Não, é isso. Tá? Perguntaram aqui o que é dar certo, né, quando olhamos esse modelo. Olha, Thiago, isso é bem subjetivo, o que é dar certo, né? O que eu analiso aqui é você não descontinuar o produto, tá? Você não deixar o produto morrer, né? Então já começar com o pé na frente, né? Não deixar o seu produto com risco elevado. Aqui eu não tenho essa visão de quantos anos de vida ou questão de lucratividade, porque isso até mesmo no ambiente acadêmico, essa definição de sucesso não existe. Tá? A gente pode ter uma definição particular de algum pesquisador, mas não é uma coisa que todo mundo
aceita e segue, tá? Aqui eu estou dizendo se o projeto vai andar ou não, tá? O quanto que você consegue fazer um projeto que tenha pelo menos um VPL positivo aí e também com um risco menos, um controle de risco mesmo, tá? A questão de lucratividade, tudo já é uma parte bem mais financeira, que não é o objetivo aqui da matriz. Bom, seguindo, eu vou dar um outro exemplo aqui, que é a questão da avaliação da interação, que foi o Google Plus, né? O Google, aquela rede social que o Google lançou, né? Apesar do Google ter um guarda-chuva de empresas, né, dentro do seu portfólio, quando ele lançou essa rede social, ele não fez, quer dizer, faltou, né, depois que lançaram, perceberam que as pessoas não foram bem estudadas, o usuário não foi bem estudado. Né? Tanto que até os ex-funcionários declararam aqui que as pessoas não postavam, as pessoas não se envolviam com o produto como acontecia com o Facebook, né? Principalmente lá nos Estados Unidos pela questão de privacidade, tá? O Google Plus ele era visto como um produto muito intrusivo, um produto que acabava, você não sabia muito bem o que ele compartilhava ou não do que você fazia. Então os americanos, como tem uma preocupação elevada em relação a isso, já descartaram o produto, né, de primeira, assim. Então, já que já tinha o Facebook se preocupa muito mais com esse ponto. E um outro produto que eu queria mostrar para vocês, só que aqui fica um pouco ruim, depois eu mando um link, que é o caso do Uber na Índia, né? A Uber está tendo uma grande dificuldade lá na Índia, apesar de ser o segundo maior mercado deles, mas em termos de criação desse mercado, eles têm uma dificuldade pela questão do motorista, né? A cultura indiana é muito diferente da ocidental. Então, por exemplo, o indiano ele não tem essa visão de você ter o próprio carro, eles não sabem, né, usar celulares, apesar de a gente achar que existe, né, claro, a população lá é gigante, mas relativamente são poucas pessoas que sabem mexer com smartphones. Existem diversos conflitos culturais, né, a questão da sociedade lá ser bem dividida. Então, as castas, né? Então, isso acaba dificultando a relação entre passageiro e motorista. Tá? E o Uber, o que o Uber teve que fazer? Teve que criar escolas de motoristas para ensinar o cara a mexer no celular, para ensinar o motorista a falar com um passageiro de uma caça diferente da dele. Então, realmente, assim, foram diversos desafios. Esse caso saiu no New York Times em abril desse ano. Eu fiz um resumo do caso e vai ser postado também lá na Endeavor daqui a alguns dias, tá? Mas é muito interessante esse caso mesmo, que realmente eles tiveram um grande desafio para consolidar, né? Ainda está em fases de teste lá do Uber, a empresa no mercado indiano. Bom, pessoal, e aí, a partir daquela pontuação que a gente conseguiu mensurar, né, o valor de A, né, você olhar a fórmula aqui do NPVR, é uma fórmula grande, mas é uma fórmula simples, tá? É praticamente soma e multiplicação, uma divisão aqui também. Então, você vai pegar o valor de A, o valor de B, né, o valor de C, o valor de D, E e F, e os pesos. Lembra? Os pesos foram os primeiros itens que a gente identificou aqui, né? Então, eu vou voltar. Olha lá, lembra? Você pega, analisa a categoria do seu produto, que é o valor de M, de T e de U, né? O valor de A, de B, depois C e D, E e F, e aqui você substitui, tá? Então, por exemplo, no caso do Catarse, né, substituindo aqui os valores, nós vamos encontrar, substituindo 32% do VPL, né? O VPL eu não preciso saber, tá? A princípio, o VPL é um valor que você calcula por outra forma. Mas essa fórmula vai te dar a porcentagem. Então, por exemplo, 32% do VPL está salvo de risco, indicando que 68% do VPL projetado estava em risco. Tá? Então, é interessante que você consegue mensurar, Thiago. Você fez uma projeção de VPL, né? E você consegue, através dessa fórmula, considerando os riscos de mercado, de usuário, de tecnologia, balancear esse VPL
analisando esses pontos, tá? Porque é muito fácil de fazer projeto, né? Mas aí quando você vai analisar esses pontos de risco, até mesmo para o investidor, né? É uma ferramenta interessante. Você consegue, olha, essa é uma visão mais global do negócio, né? Então, é interessante por essa forma. Ele não te dá se vai ser sucesso ou não, mas sim o quanto está de risco ou não, tá? E aí, você vai me dizer, Pedro, mas são só esses 3 riscos, né? Não necessariamente, tá? Essa é uma visão simplificada para você conseguir calcular por meio de uma fórmula e mensurar matematicamente o seu NPVR. Todavia, o VPL, perguntaram aqui se o VPL é sempre esse valor. O VPL é uma variação de cada empresa, cada projeto tem um VPL. Tá? Como calcula VPL? Eu peço para você jogar no Google isso aí, sem querer, né? Não é brincadeira mesmo, porque é uma forma financeira, tá? E você pode, é simples, todo projeto é necessário, né? Geralmente pedem o VPL. Então você procura no Google, é simples calcular, tá? Você tem que projetar as suas entradas e saídas, né? O quanto você vai gastar e o quanto você pretende, que você estima ganhar. E aí você traz de uma forma, você traz os valores para o presente, né? Os valores que você projeta para o presente, tá? Então é mais ou menos assim, não tem a forma do VPL aqui, mas é bem simples de encontrar, tá? Qualquer curso de finanças, o índice VPL é ensinado nas primeiras aulas. Bom, então continuando. Lembra aqui da matriz? Eu falei que existiam esses 3 riscos, que são os principais, e tem esse risco, essa parte aqui, que é uma caixinha a mais, né? Essa caixinha, ela tem a ver com esses riscos aqui, que são os riscos que foram mapeados pelo meu orientador, tá? Num artigo que ele publicou num periódico bem ranqueado aí, e foi uma pesquisa que ele realizou aqui no Brasil, analisando quais são os riscos principais, né, e os agentes né, que causam esses riscos no ambiente de valor de uma empresa. Então, por exemplo, uma empresa pode ter o risco ambiental. Né, você vai lançar um produto que tem um risco ambiental, né, um risco de imagem, né, um risco ético, né, um risco financeiro também. Isso vai ter uma variação de cada empresa. Tá? Então, esse preenchimento aqui, você faz sozinho mesmo. Não tem vamos dizer assim, cada empresa vai ter o seu. Né? O risco do Catarse aqui no exemplo era o risco operacional na época, o risco de imagem, o risco de fornecedores, tá? E o risco jurídico. Tá, Pedro, mas dá um exemplo disso que eu entendi muito bem. O Catarse, na época eles lançaram a legislação sobre como você registrava, né, o que você ganhou por meio de uma campanha de crowdfunding, ele não era claro, entendeu? Então, vamos dizer assim, tinha um risco jurídico da pessoa receber aquele dinheiro e ficar ali com um problema, né, de impostos, né, de como ele vai declarar aquilo, entendeu? Então, até hoje, existe esse risco no Catarse, por causa que a legislação não conseguiu acompanhar essas inovações tecnológicas, no caso, né, o conceito de crowdfunding, tá? Bom, pessoal, aí eu vou dar o exemplo aqui do Uber, né? O Uber, ele tem um risco jurídico, né, grande, porque até hoje ele passa por um problema de legislação em diversos países. Né? Se você pensar, nos Estados Unidos tem grande problema, na Europa, na própria Índia. Só um minutinho. Desculpa. Então, na Índia, na Europa, na própria Estados Unidos. Então, isso aqui é um risco inerente deles, que é o risco jurídico que a empresa passa. Tá? Isso aqui você não consegue quantificar, mas é interessante você analisar se a empresa não pode ter um risco muito elevado a ponto de fechá-la. Né? Às vezes, um risco desses é bem mais importante do que o risco de usuário ou o risco de tecnologia, que a gente consiga mensurar lá. Bom, seguindo, pessoal. Então, aqui é um exemplo de preenchimento dessa linha central.
tá? Então, por exemplo, aqui eu fiz um esquema visual, tá? Então, aqui no lado esquerdo, eu listei os principais riscos, que é o inerente aqui ao caso do Catarse, que é o operacional de imagem jurídico e de fornecedores. O risco de usuário, ele tinha 70% de risco. Como é que você fez os 70%, Pedro? Eu somei o valor de A e de B, né? Então, deu 3, né? Vamos dizer assim, 30% sem risco, os outros 70% com risco. O de mercado, mesma coisa, 70%. E o tecnológico aqui de 50%, tá? Eu não fiz aqui nessa parte visual a questão dos pesos, né? Eu fiz aqui bem simples, uma soma mesmo, tá? Então, não multipliquei aqui por um peso, né? O valor seria o valor de MTU. Então, aqui é bem visual mesmo para vocês conseguirem analisar aqui como é que eram os riscos do Catarse na época, que seriam o risco operacional de imagem de fornecedores jurídico, o risco de usuário aqui na faixa de 70%, mercado também, e de tecnologia também 50%. Bom, essa é a linha principal da matriz, tá? A gente tem aqui esses itens que eu expliquei, caso for alguma dúvida, vocês podem abordar agora por mensagem, e depois eu posso voltar também, caso seja necessário, tá? Eu vou dar continuidade aqui, então. Bom, as demais linhas da matriz são complementares, tá? E eu analisei cada caso e eu percebi que esses itens foram observados em todas as empresas, tá? Então, por isso que eu adicionei aqui na matriz. A matriz, se você olhar aqui, ela tem essas linhas superiores e inferior, a linha superior e inferior, que ela é montada para a direita. Então, toda a matriz ela tem uma evolução. Tá? Tirando a linha central aqui, que é do risco, a parte de oportunidade, de comunicação e de ações, né? Ações empreendedoras, que a gente fala que é a linha superior aqui, tem uma evolução da esquerda para a direita, tá ok? Então, eu vou explicar primeiramente a linha inferior aqui, que é de oportunidade, benchmark, inovação e amadurecimento do produto. Bom, toda empresa, né, você nasce a empresa identificando uma oportunidade. Então, essa aqui seria a primeira etapa. É uma etapa que tem alto risco, com certeza, porque o projeto nem sequer saiu do papel, né? E você nem sequer identificou como criar inovação. Mas, então você identificou uma oportunidade. O que é identificar uma oportunidade? Você está passando na rua e vê alguma coisa e fala, cara, não poderia criar um produto, um serviço para suprir aquela demanda? Ok, você identificou a oportunidade, você vai procurar, né, a maioria das empresas brasileiras cria um processo de benchmark, né, vai olhar para o mercado, não somente brasileiro, mas o mercado global, e procurar uma inovação semelhante, tá ok? Porque isso reduz seu risco. Né? Você olha para o Guia Bolso. O Guia Bolso foi projetado em cima de aplicativos da Alemanha e do Japão, né? E americanos também. Então, eles olharam para o mercado e trouxeram a inovação do mercado para o Brasil. Tá? Isso reduz o risco, porque as próprias empresas americanas, japonesas, foram solidárias, compartilharam informações. Olha, a gente passou por isso, por isso, por isso, e eles acabaram evitando passar por problemas que elas acabaram passando. Né? Aí depois você gera inovação. Gerar inovação é a fase mais complexa, porque você precisa de recursos, né? E também de pessoal, né? Recursos financeiros e pessoas ali para realizar o projeto. Né? E aí quando você consegue criar esse projeto, que é uma fase aí bem difícil, a maioria das empresas morrem aqui, né? Nem chegam a colocar o produto no mercado. Quando você coloca, você tem um processo de amadurecimento do produto. Né, que o produto ele é aceito no mercado e aí você vai criando, né, um produto ideal. Né? Você geralmente lança um MVP aqui e ele vai evoluindo. É uma fase também crítica, porque quando o seu produto amadurece, é porque ele encontrou um mercado. Né? Muitas vezes é porque ele encontrou um mercado, e quando existe um mercado, certamente vai ter um concorrente. Então aqui, se o empreendedor não ficar esperto, vamos dizer assim, usando um termo um pouco vamos dizer assim, se o empreendedor não tiver atenção, ele acaba tendo problema aqui. Porque a inovação acaba sendo ultrapassada, né, e os competidores
acabam deixando o produto dele para trás. Tá? Então, aqui é uma fase de estresse. Inovação, trabalho com startups, com tecnologia, independente de qualquer, se for empresa de grande porte ou pequeno, você tem que sempre estar atento, porque o mercado muda muito rápido. Né? Como o Marcelo lá, que é o VP lá do Mercado Pago, falou, a inovação ela muda a cada 6 meses. Né? Se você, o que hoje é novo, daqui 6 meses não é mais. Bom, aqui perguntaram para uma instituição financeira quando vai prestar dinheiro para uma empresa, que não seja uma startup, mas uma empresa já estabelecida, posso usar a matriz? Claro, você pode avaliar o projeto da empresa por meio da matriz, com certeza. Até mesmo não só uma instituição financeira, como um investidor também. Tá? Um investidor, pessoa física, vai colocar aí um investidor anjo. Tá? Bom, seguindo então, aqui eu fiz uma apresentação, né, que é o que eu acabei de falar. A identificação da ideia, o benchmark, que gera um pouco de mitigação, ou seja, você ter algo semelhante, mesmo que seja no mercado estrangeiro. Depois você faz uma pesquisa de mercado, seria o processo mais correto. Você gera um protótipo, né, que é o MVP, e quando lançado, você faz a gestão de vida do produto, né? Que é analisar sempre o mercado, analisar os concorrentes. Se o concorrente lançou tal coisa e está sendo valorizado pelo consumidor, você tentar se adaptar e lançar também algo semelhante, né? Porque senão você fica para trás. Aqui é um ponto de bastante estresse também. Bom, uma segunda linha, né? Também com a evolução da esquerda para a direita, é a linha de comunicação, né? Toda startup nasce aqui num ambiente de network, né? Como eu falo sempre em algumas palestras que eu dou sobre o tema, não adianta você ser o Einstein se você não conhece pessoas para se juntar, uma comunidade mesmo de tecnologia, para você criar um time, né? Que não é somente tecnologia, você tem pessoas de business para te ajudar, pessoas na parte gerencial, enfim. Isso é essencial para que a sua ideia, né, não só exista, né, mas para que ela alcance o mercado de fato. Tá? Esse é um processo complexo e as pessoas que têm muitas conexões geralmente têm mais sucesso. Ok? Um outro ponto é a parte de comunicação interna. Tá? Comunicação interna é um fato... Tá, o Thiago pediu aqui para que eu direcione as perguntas para o final, tá, pessoal? Então, eu vou seguir a apresentação até o final aqui, e aí as perguntas a gente deixa para o final, tá? Então, o primeiro ponto é networking. Um segundo ponto, comunicação interna, é como você faz a gestão de comunicação dentro da sua empresa. Tá? Hoje, existem diversos softwares para isso, né? Até mesmo online, gratuitos, Skype, enfim. Mas ainda tem empresa que peca com relação a isso, tá, pessoal? Então é importante ter um sistema mesmo de gerenciamento de comunicação. Por exemplo, o Catarse, eles não tinham uma ferramenta de comunicação na época. Então, por exemplo, que eu observei lá, um cara fazia uma atividade em São Paulo, o outro sócio, que era do Rio, fazia a mesma atividade, né? Então tem muito a ver com outro ponto que é o controle de atividades. Né? Hoje existem softwares, por exemplo, o Asana, né, que é bem conhecido, eu até digitar aqui para vocês olharem depois. Esse software é bem interessante, foi criado por ex-Facebookers, fundadores do Facebook. E aí eles criaram um software para controle de atividade. Por exemplo, o Pedro faz isso, o Thiago faz aquilo, a entrega é tal, a descrição da etapa é essa, né? Porque o que acontece? Muitas empresas acabam morrendo por conta disso também. Porque se você não faz uma etapa de um processo, né, no tempo certo, esse atraso acaba atrasando outros também, né? E isso acaba dando um problema global para a empresa. O marketing online também é um ponto interessante, porque não adianta você desenvolver todo o produto e chegar aqui na ponta de marketing e não ter dinheiro, né? É o que acontece com as empresas, na maioria das vezes, né? Faz tudo, principalmente startups, desenvolve um produto, chega aqui na ponta e não tem dinheiro para investir em marketing. Bom, pessoal, um pouco mais rápido aqui, porque está chegando o nosso tempo. As ações que você pode tomar num cenário de incerteza, né? Como é que você toma a decisão? Eu observei aqui que os empreendedores, o nível mais
inicial, a efetivação, que é uma teoria que já existe, não fui eu que criei essa teoria, tá? Aqui é um agregado de teorias. A efetivação, que é a effectuation, uma teoria americana, de uma pesquisadora americana, ela traz esse conceito que os empreendedores... Tá com som agora? Os empreendedores, num ambiente de incerteza, acabam pegando o que tem na mão e executando. Por exemplo, você pega um amigo que é desenvolvedor, um que é design, um que é advogado e cria uma empresa, um produto, né? Porque às vezes você não tem aquela capacidade de uma empresa de grande porte, com capital já, com uma equipe dentro dela, né? E isso é mais complexo para o empreendedor, né? O empreendedor tem que começar do zero mesmo, e isso é bem difícil. O selecionismo é quando você está num ambiente de certeza também, você não sabe se aquele produto, com aquela oferta que você faz, vai ter uma demanda, né? Então você cria duas ofertas de produto. Por exemplo, um que é por mensal, você paga uma mensalidade, e um que você paga uma vez, né? E aí você vê a resposta do usuário e a partir disso você segue aquele modelo. O aprendizado tentativa e erro é aquele que você aprende de acordo com o retorno do cliente, né? E o Lean Startup é aquela teoria já um pouco mais conhecida do MVPR, que você quer dizer, o produto viável mínimo, depois você cria, né, uma evolução do produto de acordo com os feedbacks do cliente e assim vai desenvolvendo um produto mais adequado para o mercado. E aqui o Business Plan para o projeto, né, que é bem mais, vamos dizer assim, uma empresa um pouco mais evoluída, uma empresa já mais consolidada, né? Geralmente os empreendedores acabam não fazendo um plano de negócio bem estruturado, e isso ajuda, sim, né? Apesar de que tem muita gente que critica o plano de negócio, mas ele te dá um guia, ele te dá um plano, você fala, tem que seguir isso aqui, eu tenho que estar próximo disso, né? Então, aqui, pessoal, essa linha de cima, né, são ações complementares, tá? Não é que, por exemplo, que é uma empresa super consolidada, o Itaú, ele não vai ter efetivação. Claro que ele vai ter, mas se ele tiver só a efetivação, o risco dele é maior, tá? Se ele criar, por exemplo, se ele tiver um plano de negócio, ele vai ter maiores condições aí de desenvolver um projeto com menor risco. Bom, pessoal, acabou. Aqui é um exemplo do Catarse, como ficou, tá? Então, por exemplo, o que eu observei, eu marquei em branco aqui, ó. Então, foi efetivação, aprendizado tentativa e erro, Lean Startup, Network, e faltaram algumas caixinhas, né? Você pode observar que faltaram algumas caixinhas aqui. Então, o risco do projeto realmente estava elevado. E assim você consegue construir a matriz, tá bom? Bom, espero que vocês tenham gostado e que a gente se encontre numa próxima vez aí, tá bom?